I got grip. All around the trap it hit. All around the map you trip. Take it like now. Critério do espectador. Siaz é um youtuber belga que sempre explora locais abandonados, e nessa ocasião ele estava junto de alguns amigos explorando um antigo acampamento, que já está abandonado há muito tempo, pois é um local remoto e muito misterioso. E nessa ocasião eles andavam à noite por esse local, e assim que chegaram, perceberam uma placa improvisada que dizia para eles não ultrapassarem aquele local. Privaat, dit is in plaats van gebed, gelieve onze ruimte respecteren, gebed. En daar staat op, pas op, waakhond. Ik ben hier heel lang geleden eens geweest en stond hier vol met bungalows, met campings, met caravans, mobile homes, midden in het bos, allemaal verspreid, super vet. En ineens is hier een waakhond. Maar dat is hier gewoon een zigeunerkamp of een hippie camping of zo geworden. Hallo? Depois disso, eles começaram a andar pelo local e chegaram a avistar outras placas que diziam para eles ficarem longe. No entanto, eles não foram embora, e foi a partir daí que as coisas começaram a tomar um rumo muito estranho. What the fuck? What the fuck? Dat is toch niet mijn auto of zo, hè? Eles ficam ali e escutam o que parecia ser uma pessoa gritando. Nessa hora eles pensaram várias coisas e ficaram muito assustados. Só que assim que os gritos pararam, eles avistaram uma lanterna se aproximando. E nesse momento, eles tiveram que correr para nada de ruim acontecer. Lamp aan of niet? Hallo? 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 What the fuck? What the fuck? Ei! Eles avistaram essa mulher usando uma roupa branca e indo na direção deles. Só que o que chamou a atenção e fez eles ficarem desesperados foi que essa mulher estava segurando uma machadinha em sua mão. Ao verem aquilo, eles correram o mais rápido possível. E enquanto estavam escondidos, eles chamaram a polícia para ajudar. Depois de algum tempo, a polícia chegou até o local, localizou aquela mulher e com muita dificuldade conseguiu acalmá-la, pois ela aparentemente estava um pouco desorientada. Beetje respect hebben voor mijn collega, ja? Dat is geen respect hebben voor mij. Nee, dat gaan we niet doen. Mevrouw? Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Nee, gedaan. Nu is gedaan, ja? Nessa noite, os rapazes correram para salvar as suas vidas, pois até hoje não fazem ideia de qual era a verdadeira intenção daquela mulher. Só que o mais bizarro é que essa mulher, além de ameaçar eles com a machadinha, ela também arrancou a placa de um dos carros, e mesmo assim, naquela mesma noite, foi liberada pela polícia. E os rapazes, esses sim ficaram muito aliviados, pois se a polícia não tivesse chegado naquela hora, eles não sabem o que poderia ter acontecido. O vídeo que veremos se tornou um viral nas últimas semanas, e na legenda dele diz apenas que o fantasma piorou o estado da menina. E na filmagem, um homem se aproxima de uma construção, e acaba dando de cara com uma coisa que faria qualquer um sair correndo na mesma hora. तेरी भाई क्या चीज है वहाँ पे दोस्तों यहाँ पर ना कुछ अजीब सी चीज दिखी है यहाँ पे यार. Ele dá de cara com essa mulher que está ali agindo de forma estranha, olhando para ele com um olhar muito bizarro e por diversas vezes colocando a língua para fora de uma forma nada comum. E vamos e convenhamos que de comum essa mulher não tem nada. É algo extremamente assustador e bizarro, pois qualquer pessoa não ficaria ali nem por um segundo. Seria isso um filtro? Maquiagem? Ou pode ser realmente uma pessoa possuída? Deixe nos comentários a sua opinião. As inteligências artificiais já fazem parte do dia a dia de muitas pessoas, e cada vez mais estão evoluindo e se aprimorando, fazendo funções
cada vez mais complexas. E o vídeo que veremos agora mostra uma inteligência artificial que aparentemente detectou uma presença sobrenatural no quarto. No vídeo em questão, um rapaz estava testando uma IA que consegue coletar informações como idade e até o humor da pessoa. Só que enquanto ele estava ali fazendo aquele teste, uma coisa estranha aconteceu. Di bawahnya angry, dan juga ketika saya sedih seperti ini, dia akan menunjukkan bahwasanya saya sedang sedih. Sad. Podemos ver que essa inteligência artificial consegue captar a expressão facial e até aproximar a idade desse homem. Só que o bizarro de tudo é que do nada a porta se abre, e essa inteligência artificial consegue detectar um segundo rosto no quarto. Nas informações, ela mostra que esse rosto pertence a uma mulher com mais de 500 anos, e só isso já é uma coisa muito bizarra. Só que para piorar, essa mulher estaria com a expressão furiosa. O homem, além de ficar assustado com a porta se abrindo sozinha, ele também se assusta ao ler as informações que estavam sendo apresentadas, pois não tinha nenhuma outra pessoa aparecendo no vídeo. E nessa hora, podemos ver o susto que ele levou e até chegou a olhar para trás. Mas infelizmente não se tem muitas informações sobre esse vídeo e nem da veracidade dele. Mas, de qualquer forma, é algo extremamente assustador e interessante. A usina nuclear de Chernobyl ficou muito conhecida após o incidente que ocorreu em 1986, na cidade de Pripyat, na Ucrânia. Pois a usina de Chernobyl entraria para a história como o maior incidente nuclear já registrado. E até hoje, a cidade se encontra assim, como uma verdadeira cidade fantasma, pois até hoje poucas pessoas vivem naquela região. No entanto, alguns exploradores corajosos vão até lá para mostrar um pouco do local, e com tantas vidas perdidas, não há como negar que é um local tenebroso de se visitar. E na filmagem que veremos, um homem estava andando pela cidade, e até então não havia gravado nada de estranho. Só que enquanto ele estava dentro de uma construção, uma coisa misteriosa apareceu no vídeo. É possível ver que enquanto ele anda, alguma coisa se move, e algumas pessoas até afirmaram que aquela coisa passou correndo. E várias teorias se formaram, alguns dizendo que poderia ser uma alma penada, enquanto outros dizem que pode ser apenas um pedaço do teto pendurado. E realmente pode ser isso, mas ao julgar pela qualidade do vídeo, fica difícil dizer exatamente o que é aquela coisa. Mas sem dúvida nenhuma, andar por essa cidade fantasma já é algo bem apavorante. Uma mulher estava em sua casa na companhia de 2 cachorros. E como vemos, eles estão ali tranquilos, apenas deitados. E enquanto isso, a mulher estava um pouco mais distante, pois ela estava na cozinha fazendo algumas coisas. Só que enquanto ela estava lá, uma coisa aconteceu, deixando ela muito assustada. Os cachorros estão ali deitados e, de repente, eles ficam em alerta, pois após um barulho, a porta se abre sozinha. A mulher, quando chegou na sala e avistou a porta aberta, ficou sem entender nada, porém muito assustada. Então, assim que o seu esposo chegou do trabalho, eles assistiram à gravação e viram o que havia acontecido. No entanto, uma coisa chamou a atenção do marido, pois antes da porta abrir, é possível escutar um barulho, que segundo ele, aparenta ser alguém sussurrando alguma palavra. Segundo o marido, ele escuta algo parecido como aiá
ou Taya, e são palavras bem aleatórias e desconhecidas para ele. Mas, de qualquer forma, ele achou tudo muito estranho, e a mulher dele até hoje tem medo de ficar sozinha em casa. Aqui nesse vídeo, um homem encontrou uma passagem que dava acesso a um shopping, e a intenção dele, aparentemente, era entrar escondido e passar a noite naquele local. Depois de andar por um longo corredor, ele conseguiu abrir uma porta de ferro e entrar no local. E enquanto ele andava por lá, uma coisa acabou assustando ele. Ele avistou uma espécie de escultura gigante parada na escuridão. Depois disso, algumas luzes se acenderam, e isso deixou ele bem assustado, pois poderia ser o segurança. Então, nessa hora, ele decidiu se esconder, e só depois de algum tempo que ele voltou a andar pelo local. Só que o mais estranho disso é que aquela escultura assustadora aparecia em qualquer lugar onde ele estivesse, e isso estava deixando ele cada vez mais assustado. Ele correu e subiu as escadas rolantes e foi parar em uma parte do shopping que aparentemente está desativada. Só que, para a surpresa dele, nesse local, ele mais uma vez foi perseguido por aquela coisa. Esse vídeo é do canal Kane Pixel, que é um diretor e artista de efeitos visuais. E esse vídeo, mesmo que não seja real, é muito bem feito e assustador. Esse vídeo foi gravado por uma câmera de porta às 5h30 da manhã. E Paul estava indo trabalhar. Só que antes dele sair, aconteceu uma coisa que deixou ele muito assustado. Enquanto ele estava ali trancando a porta, ele escuta o que parece ser uma pessoa falando bom dia para ele. Ao escutar, ele na mesma hora se vira e responde. Mas, para a surpresa dele, não havia ninguém atrás dele. Nesse momento, ele simplesmente não entende nada, termina de trancar a porta e vai para o carro. Uma coisa que chamou um pouco a atenção de algumas pessoas é que a voz parece falar bom dia mãe ou bom dia filho, em inglês, é claro. E quase no mesmo instante que essa voz fala, aparentemente alguma coisa passa bem rápido na frente da câmera. Talvez seja apenas um reflexo, mas o que ele escutou com certeza o deixou muito assustado. Tim Saver é um homem que trabalha de segurança em um local não revelado por questões de segurança. Porém, nesse local, ele tem percebido muitas coisas bizarras acontecendo, e acredita que o local é amaldiçoado. Tudo começou com alguns barulhos que pareciam que estavam vindo de um tipo de sótão, e nesse sótão ele chegou a ver uma pequena estatueta. E provavelmente alguns de vocês já devem ter visto algum vídeo dele aqui no canal. Só que os últimos vídeos dele estão realmente muito bizarros. Em uma certa noite, ele escutou alguns ruídos. Então, mais uma vez, ele foi investigar. E quando ele chegou em uma sala, se deparou com uma coisa muito bizarra. Hello?
Whoa. Primeiro, o manequim começou a se mover sozinho na frente dele. E logo depois, ele caiu no chão, como se tivesse sido empurrado por alguém. E logo depois disso, uma placa de vidro cai sozinha, se despedaçando em 1000 pedaços. Whoa. Ele dá uma olhada por ali, mas acaba não encontrando nada e nem ninguém. Então ele decide sair dali o mais rápido possível. Porém, uma outra noite, ele acabou presenciando uma coisa que faria qualquer pessoa pedir demissão na mesma hora. Hello? Ele estava procurando um ruído que ele havia acabado de escutar. E do nada ele olha para o lado e vê uma figura sinistra que está em cima de uma caixa. E quando ele vê aquilo, ele fica olhando para tentar entender o que pode ser aquela coisa. E quando ele enfim acende a lanterna, não encontra nada, pois o que quer que seja aquela coisa simplesmente desapareceu dali. Após esse vídeo, Tim chegou a gravar um outro, no qual essa figura aparece. Mas em sua conta, ele colocou ex-segurança, significando que talvez ele não trabalhe mais nesse local. Pessoal, esses são os vídeos mais recentes aqui do canal. E estão muito bons e vale a... No dia 13 de agosto de 2018, a cidade de Frederick, no Colorado, escrevia em sua história uma página obscura, que sempre será lembrada. Nesse dia, uma mulher chamada Shannon Watts e suas 2 filhas, Bella e Celeste, foram dadas como desaparecidas. E o mal causador desse desaparecimento convivia com eles no mesmo teto. Christopher Lee Watts era marido de Shannon Watts e pai das meninas. O homem que havia sido escolhido para cuidar da família e da esposa grávida se tornou o principal suspeito. E no dia 15 de agosto de 2018, ele confessou ter sido o causador do desaparecimento. E a forma com que ele fez isso é tão brutal que eu nem posso falar para vocês aqui nesse vídeo. Mas se quiserem, é só pesquisar no Google Família Watts. Mostrarei para vocês agora uma gravação que foi feita enquanto a equipe K9 da polícia estava tentando localizar o paradeiro de Shannon Watts e suas 2 filhas. Durante as filmagens feitas pelos agentes, os espectadores notaram algumas coisas que acreditam que possam ser evidências paranormais. Enquanto os agentes estavam vasculhando o que parece ser um closet, foi possível escutar o que pareciam ser vozes. Yes. É possível escutar o que parece ser uma voz ao longe gritando mãe. E logo depois disso, se escuta o que aparenta ser uma risada. Yes. Aparentemente, até a agente que estava dentro do closet conseguiu escutar. E nesse momento, ela até chegou a dizer que parecia ser um brinquedo infantil sendo acionado. Yes. Oh my gosh. What in the world was that? Wow. Go in. Após olharem o closet, eles não encontraram nenhuma evidência e nem a fonte daquele ruído. Mas enquanto andavam pela casa sem perceberem, acabaram gravando vários fenômenos de voz.
there's your attic access right there. So there's your attic access right there. Here's a pair of her. Yes, very organized, very clean. Em outra parte da filmagem, os espectadores disseram ver um pequeno vulto se movendo na escada enquanto os agentes andavam pela casa. Já essa outra filmagem foi feita uma noite depois da polícia ir até a casa, pois haviam recebido um chamado dos vizinhos dizendo que supostamente teriam visto uma mulher andando pela casa. Outra coisa que notaram é que algumas luzes estavam acesas, e enquanto os policiais andavam pela casa, foi possível ver uma sombra que não pertencia a nenhum deles. No dia 7 de outubro de 2020, o canal Franco TV postou um vídeo no qual ele visitava a casa da família Watts. E a intenção dele era deixar um ursinho na porta, pois desde o ocorrido, as pessoas fazem isso como forma de homenagem. E enquanto Franco estava lá, notou que algo parecia se mover na janela do andar de cima. It looks... I'm gonna keep as still as I can. What the hell is that? What is that? Does that look like someone with their head in their hand holding against the window? A câmera térmica dele pegou uma leitura de calor em apenas uma janela que fica no andar de cima. Ele diz que a leitura que foi captada é como se tivesse duas pessoas olhando pela janela. No entanto, o que quer que seja que estava ali só podia ser visto através do leitor da câmera dele. O que veremos agora foi gravado na Polônia no dia 31 de dezembro de 2022. Era noite de Ano Novo e a polícia recebeu um chamado dos vizinhos, pois uma mulher chamada Camila estava gritando de forma desesperada e agindo estranhamente. E quando chegaram na casa, encontraram essa mulher rosnando e agindo de forma estranha. Kamilka, dziecko cię woła. Kamilka. Wiktoria cię woła. Wiktoria cię woła. Wiki cię woła. Os policiais ficam ali do lado de fora tentando negociar com ela para tentar de alguma forma fazer ela se acalmar. No entanto, eles não têm nenhum resultado com isso. E na filmagem podemos ver que algo estranho está acontecendo naquela casa. E a mulher realmente parece estar fora de si. Após não terem nenhum resultado na negociação, eles decidem entrar na casa. E enquanto estavam lá dentro, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Uważaj. A wy ją widzicie w ogóle? Nie. Kamila, chodź, Wiktoria przyjechała. Uwaga, wstawaj. Kamilka. Kamila. Kurwa, do tej pory mam dreszcze, gdy oglądam. Eles tentaram de qualquer jeito acalmar aquela mulher. No entanto, ela fica rosnando e arremessando coisas na direção dos policiais. E só depois de muito tempo que eles conseguiram acalmá-la e levá-la até um hospital. E nesse hospital, ela passou apenas uma noite, pois recebeu alta no dia seguinte, sem se lembrar de nada do que havia acontecido. E a única coisa que ela se lembra
é que havia usado um tabuleiro Ouija e bebido uma pequena quantidade de álcool. Esse é um vídeo misterioso do TikTok e foi gravado em um antigo hospital que fica em Houston, no Texas. E nesse caso não é um policial, mas sim um agente de segurança. E nessa filmagem, ele aparece conversando com uma pessoa que não podemos ver. Com quem ele está falando? Despacheiro para 329? Yes, sir. Who are you talking to? I'm talking to a elderly lady. I saw her walking by the store and she said she's looking for Mr. Griffin. Her name is Miss Abigail. Did you say Miss Abigail? Yes, ma'am. She says she wants to see Mr. Griffin, and I told her that the canvas is closed, that she should come tomorrow morning, and she might see Mr. Griffin. Are you sure you're saying Miss Abigail? Like, she's been passed on for 2 years now. Come again with that, please? Miss Abigail is, she died 2 years ago. You mean you can't see the person I'm talking to? No, there's nobody in front of you at all. Ele acredita que estava falando com uma pessoa de carne e osso, quando na verdade não havia ninguém na frente dele, pois a mulher que ele diz ter visto já havia falecido há 2 anos atrás. E isso, com certeza, é muito assustador e bizarro. Esse vídeo tem se tornado cada vez mais popular nas redes sociais. Aqui podemos ver uma policial parando uma mulher que provavelmente estava dirigindo em alta velocidade, pois ela foi parada após não respeitar a placa de pare. Assim que a policial abordou essa mulher, perguntou se ela havia feito uso de álcool ou outra substância. E a mulher, que se chama Sarah, na hora disse que não. Só que logo após isso, uma coisa muito estranha aconteceu. This is my mom's car, so... Where are you headed to where you're speeding and missing stop signs? I was just headed to a friend's house. It's like literally right there. It's Okay. a birthday party. So, Got it. Not mine, but... Any drugs or alcohol in the vehicle? No, of course not. Alright. Sit tight, sir. I'll be right back. Okay. Your registration is What the... Sarah? What the hell? Sarah? A policial vira as costas só por alguns segundos, e quando retorna, aquela mulher havia simplesmente desaparecido. Nessa hora, a policial fica se perguntando o que aconteceu ali, pois aparentemente ela deve estar pensando que a mulher fugiu. Mas em tão pouco tempo, provavelmente não foi isso que aconteceu. E com certeza é isso que tem feito esse vídeo tão assustador, misterioso e viral. 2 policiais foram atender um chamado e quando chegaram lá, encontraram uma mulher muito assustada, pois ela havia acabado de chegar em casa e encontrou a casa aberta. E isso fez ela ficar com medo de entrar, pois poderia ter um invasor lá dentro. Então, vendo isso, os 2 policiais começaram a andar pela casa, perguntando se havia alguém lá dentro. E por mais que perguntassem, eles não obtinham nenhuma resposta. E em um certo ponto, eles decidiram se separar. E o policial que foi para o andar de cima acabou presenciando algumas coisas estranhas acontecendo na frente dele. Police! Anyone inside, make yourself known. A primeira coisa estranha que podemos notar é que a câmera de corpo dele começa a ter algumas falhas. É como se estivesse sofrendo algum tipo de interferência.
E ainda na escada, ele avista aquela porta se abrindo sozinha na frente dele. Ao ver isso, ele vai para dentro daquele cômodo, mas não encontra ninguém. E ainda lá dentro, acaba presenciando uma outra porta se abrindo. Ao andar pelo quarto e não encontrar nada, ele decide descer as escadas. E é nesse momento que uma coisa muito estranha acontece. Ele fica ali parado na frente da porta, esperando alguma coisa surgir para ele entrar em ação. Mas como vemos, nada acontece. Então, ele decide descer as escadas. E quando o parceiro pergunta se estava tudo certo, ele diz que sim, fingindo que nada aconteceu. Yeah, we're good. Não se sabe exatamente a origem desse vídeo. Alguns dizem que se trata de um vídeo de entretenimento, enquanto outros acham que realmente é uma situação real. E você o que acha? É um vídeo real ou apenas entretenimento? Like somebody's in the car. I swear to God, I saw somebody in the car. This is some spooky fucking shit right here. I'm gonna have to call this in the sheriff's department. I don't hear the music no more. Fucking shit right here. I'm gonna have to call this in the sheriff's department. Alguns policiais de um departamento de polícia na Malásia estavam em mais um dia normal de serviço. No entanto, nessa noite, enquanto eles estavam ali, acabaram presenciando uma coisa muito bizarra. E foi algo tão estranho que até hoje, eles não sabem explicar exatamente o que aconteceu naquela noite. Ya. Jadi. Cik dengan siapa je? Cik dengan siapa? Ramai. No começo do vídeo podemos notar que eles estão distraídos, e pouco tempo depois, a porta que está na direita do vídeo se abre um pouco. Só que não leva muito tempo para uma outra porta se abrir de forma brusca, e isso acaba chamando a atenção de todos que estão ali. Alguns deles até chegaram a ir lá fora para ver se havia alguém, e nos comentários, algumas pessoas pensaram que poderia ser o vento. No entanto, como sabemos, para abrir uma porta como essa, é preciso fazer um pouco de força. E nesse vídeo vemos que um dos policiais, quando vai abrir a porta, precisa fazer um pouco de força para conseguir. E quando um dos policiais sai, podemos notar que aparentemente não há nenhum vento forte lá fora. Bem, mas isso são apenas teorias.
eu gostaria mesmo de saber o que você acha que aconteceu aqui nesse vídeo. Quase não se tem informação sobre esse vídeo, mas o que podemos ver é que ele foi gravado em 2015 por um policial chamado Malik, em algum lugar de Azusa, na Califórnia. E nessa filmagem já eram 3 da madrugada, e esse policial estava dirigindo por uma estrada muito escura, e no trajeto acabou se deparando com essa coisa bizarra. Assim que ele entra em uma estrada de terra, acaba se deparando com uma mulher que aparentemente está se esquentando em uma fogueira. Só que do nada, quando o carro se aproxima, ela abre os braços, dando um ar assustador a esse vídeo. Por não existir muitas informações sobre esse vídeo, algumas pessoas afirmam que é apenas uma mulher que talvez esteja entorpecida por alguma substância, ou talvez praticando bruxaria nessa estrada escura. Independente do que seja, dar de cara com isso deixaria qualquer pessoa apavorada. Pessoal, esses são os vídeos mais recentes aqui do canal, e estão muito bons e vale a pena conferir. E se você... Agora o seguinte vídeo foi postado por uma mãe que está preocupada com a segurança de sua filha. Era apenas recentemente que algo altamente incomum foi capturado pela câmera. Esta gravação foi tirada de dentro de seu quarto, onde outras ocorrências estranhas aconteceram. Uma ocorrência comum é sua filha olhando assustada para um ponto específico do quarto dela. A mãe afirma que é quase como se algo estivesse lá, seja o que for. Está fazendo com que ela se sinta extremamente inquieta, uma vez que ela entrou correndo no quarto da mãe depois de afirmar ter ouvido uma mulher gritar. A mãe ficou perplexa enquanto ela não ouviu nada do que aconteceu, mas ao olhar a filmagem ela viu isso. Um grito de repente é ouvido pela câmera. O grito aparentemente saiu do nada. Sua filha, com medo absoluto, acaba correndo o mais rápido possível. Pode ser que alguém tenha hackeado a câmera. A mãe não pensa assim dado o comportamento estranho de sua filha antes, e outras ocorrências estranhas. Ela pensa que algo sobrenatural ocorreu. Mas como sempre, quais são os seus pensamentos sobre isso? É tarde da noite quando um grupo de amigos gravam imagens dentro de uma casa. Eles estão profundamente com medo. A casa em questão pertence aos avós de um dos amigos dele. Seu nome é Alex, e ele acredita que algo inexplicável foi encontrado por ele e seus 2 amigos durante a gravação. Os avós de Alex estavam de férias, então ninguém mais estava em casa, exceto eles. Mas apesar de ter um ao outro como companhia, não puderam deixar de sentir medo. A casa tinha um ambiente estranho. Agora esse sentimento de desconforto só piorou, porque depois de algumas horas isso acontece. Okay, so we heard something upstairs. Bro. You're joking. Go. Where's the Alex? Bro, it's so cold up here. So, no. Can we go home? What the f***? Bitch. Turn it off, bro. Alex, what the? Bruh. Bro. Estranhamente, um musical no carrossel toca sozinho. Os 3 amigos não têm ideia de como o brinquedo musical poderia ter disparado. A atmosfera do lugar combinado com a sensação de desconforto que eles experimentaram foi assustadora. Minha última análise levou à conclusão de que isso era paranormal. Mas se isso é, ou não, então esse vídeo é bem assustador. Se ninguém tocou no carrossel, então como exatamente ele reproduziu a música? Em
20 de julho de 2023, uma estação de rádio na América do Sul estava fazendo uma transmissão ao vivo que deixou muitos espectadores perturbados. A filmagem foi transmitida online. Aqueles que sintonizaram ficaram totalmente assustados. Os telespectadores foram apresentados a um convidado especial chamado Antônio Zamúdio, que, de acordo com o anfitrião, é alguém que tinha um histórico de experiências paranormais. Antônio fala sobre essas experiências, mas quando ele fala sobre um caso envolvendo um boneco palhaço, todo o estúdio fica quieto. Os espectadores podem dizer que a atmosfera na sala havia mudado, até Antônio mostrar imagens do boneco palhaço. No vídeo, Antônio mostra um close do palhaço que ele diz que foi dado a ele por uma família, que encontrou em uma cela de garagem. Mas depois que eles levaram para casa, as coisas ficaram muito estranhas. Eles decidiram dar o boneco para Antônio, dado sua experiência com o paranormal. Mas uma noite depois ele deixou câmeras caso qualquer coisa estranha acontecesse. Então ele captura isso. De alguma forma o boneco se move sozinho, olhando de perto, parece passar na posição vertical, antes correndo pela sala. Compreensivelmente Antônio estava tão perplexo. Fazia sentido agora saber por que a família parecia totalmente assustada com esse boneco. Algo não estava certo com ele. Até hoje Antônio diz que mantém esse boneco trancado dentro de uma caixa de vidro. Dado o que aconteceu naquela noite, não se sabe se algo estranho aconteceu desde então. Mas até que quaisquer atualizações sejam fornecidas, a questão permanece: como exatamente o boneco palhaço se moveu? O vídeo a seguir vem de uma agente imobiliária que pegou algo bem assustador enquanto filma a si mesma na câmera. Ela estava filmando para clientes interessados na casa. Vejam, neste caso alguns clientes tiveram solicitado para ver uma propriedade durante a noite, pois queriam ver como a iluminação interior parece à noite. Então ela chega e começa um tour pela casa, mas acaba capturando isso. Wow, it's 10 p.m. and my day was fully booked with showings of this beautiful vintage 1962. Wow, it's 10 p.m. and my day was fully booked with showings of this vintage 1963 bungalow. Go ahead, do it again. You're on camera. Open this door. Go ahead, open this door. Open this door like you did the other one. Come on, just move the glass or something.
Go ahead, do it again. I'm not scared. Temendo por sua segurança, a corretora de imóveis sai correndo de casa em pânico. Algo mais acontece neste vídeo, que a corretora de imóveis perdeu na primeira aparição, e aconteceu bem no começo do vídeo antes da porta se abrir. Um dos retratos na parede começam a mudar sozinho, veja. 10 p.m. and my day was fully booked with showings of this vintage 1963 bungalow. Se você olhar de perto, notará que o rosto na foto começa a escurecer, mas depois de alguns segundos muda de volta. A corretora de imóveis não tinha visto isso quando aconteceu, mas se ela tivesse, teria surtado, como ela disse agora. Vale a pena notar que ela veio para casa mais cedo naquele dia e já estava se sentindo assustada durante seu tempo lá. Join me on a tour of this charming 3.5 room. Join me on a tour of this charming. Ela estava mostrando a propriedade para um casal de clientes, quando as portas de repente começaram abrindo por conta própria. Não se sabe se ela continuará vendendo a casa. No vídeo a seguir, um homem está sozinho dentro de uma casa, quando algo muito estranho é capturado pela câmera. O homem neste vídeo está atualmente remodelando sua casa com a ajuda de seus amigos, mas de acordo com eles, não gostam dessa casa e por um bom motivo. Desde então, trabalhando na propriedade, estiveram experimentando ocorrências incomuns. O mais comum é ouvir sussurros fracos que lembram a voz de uma criança. Uma noite o homem está sozinho em casa assistindo vídeos em seu telefone quando uma voz fraca é ouvida falando. Ele imediatamente começa a gravar, mas enquanto ele filma ele captura isso. I'm here doing construction work at my house by myself, and my phone starts going off. I start getting these notifications that a person's been detected in my house. 6 minutes ago, it says someone was here. Look, there's nobody here. There's no one here. I don't understand. I noticed yesterday there was people detected too, and so I checked the cameras on yesterday's video. Okay, hold on. Okay, alright, here, check this out. Look, no one. And then watch this. Look.
Não havia ninguém dentro da sala. Então quem ou que estava fazendo a silhueta? As notificações na câmera anelar dizem que alguém está lá, mas claramente não tem ninguém. E até a segunda câmera nesta sala mostra que nada está obstruindo a luz. Se algo estivesse na frente dela, a sombra faria sentido. Agora o vídeo se torna mais assustador quando se olha para a sombra. Os próprios espectadores notaram que a figura tem um pescoço torto, do jeito que está dobrado. Segundo eles, é semelhante ao de alguém que tirou a própria vida usando uma corda. Sem saber mais o que pensar, o proprietário do imóvel está se sentindo desconfortável. Ele ainda não explicou isso, mas dado o que ocorreu no vídeo, não posso deixar de pensar que algo inexplicável está acontecendo. Exatamente o que foi pego na câmera. O seguinte vídeo foi retirado em 2016 e parece que não são muitas as pessoas que viram essa filmagem, mas apesar de não ter muitas visualizações, o vídeo ainda é muito assustador. Leo pega seu celular para gravar. Foi então que algo muito estranho aconteceu com seu guarda-roupa. Há uns dias ele disse ter ouvido barulhos em seu guarda-roupa, então ele grava isso. Acá el ropero donde mi mamá guarda es este. La entiende mucho. Es que una persona cuando se está enferma hay que entenderla. Porque solamente el sufrimiento que pasa la persona. Ahí está echando la bola. Sí, sí, ahí estamos viendo. Buenas noches, sí, tiene más actividad en la noche. Bueno, vamos a abrir a ver qué. Ahí se mueve. ¿Ya viste? Ahí como que... ¿Por qué no te gusta que hagan para? Se enoja cuando... Sí. Se pone malo. Bueno, pero... tengo que abrir los cajones para que... se vea que acá hay papeles y que hay ropa. Y que no hay nadie que pueda meterse adentro y... vamos a abrir. Acá está el payaso. Bom galera, aqui concluímos este vídeo. Espero que tenha gostado, e também se assustado. Se quiser me ajudar a postar mais vídeos, por favor deixe seu like e se inscreva. Muito obrigado e até mais.